Boa noite a todos. Que o amor do Mestre Jesus possa envolver os nossos corações nesse instante. Vou convidar todos vocês a fecharem os olhos materiais, a fazermos nesse instante uma introspecção e irmos assim imaginando a figura do nosso Mestre Jesus aqui na frente, com os seus braços abertos, o seu olhar repleto de amor e luz. E essa luz vai invadindo o nosso mundo íntimo, clareando as nossas sombras e dando um sentido novo ao nosso desejo de viver. Nós vamos assim respirando mais uma vez, profunda e tranquilamente, permitindo que as energias que a espiritualidade trabalharam para nos receber possam nos envolver, acalentando e aconchegando o nosso ser. Vamos pedindo para que seja feita uma cúpula de proteção ao redor desta casa, nos amparando todos os trabalhadores que aqui se encontram e cada um de nós, para que os nossos corações estejam em conformidade ao coração do Cristo, para que a reflexão desta tarde, noite, possa trazer luz às nossas vidas, mostrando-nos um caminho melhor e permitindo que o desejo de seguirmos seja sempre o de seguir com o Evangelho iluminando os nossos passos. Mestre querido, nós te convidamos a estar conosco nesse instante e em cada instante do nosso viver. Que assim seja. Mais uma vez, boa noite a todos. Que nós possamos sentir a alegria que a espiritualidade tem em nos receber nesta casa. A alegria que eles têm em saber que nós estamos procurando um caminho diferente do que nós trilhamos ainda ontem, e que as nossas escolhas elas sejam mais felizes de agora por diante. O tema dessa noite é a família e o seu papel na sociedade. É um tema desafiador para todos nós. Não só em falarmos sobre a importância da família, a integração da família na sociedade, mas principalmente experienciar a vida em família. Porque se tem algo que nós já sabemos e que nós aprendemos na prática, é que viver em família é sermos incomodados e incomodarmos. Não é mesmo? Porque estarmos dentro de um local com outras pessoas, com outros sentimentos, com os nossos sentimentos, é estarmos nesse processo contínuo de desafio. E nós compreendemos que não é possível nós estarmos dentro de uma casa espírita e falarmos sobre família sem trazermos o tônico dessa base, o nosso Pai. E nós aprendemos que o nosso universo ele é constituído de 3 elementos: Deus, Espírito e matéria.
E quando nós vamos construir esse tema, falando essa abordagem sobre a família e o seu papel na sociedade, uma reflexão bem rápida, nós conseguimos perceber que nós não estamos dando o primeiro lugar a esse primeiro elemento, Deus. A maioria das vezes, nós estamos invertendo. Nós estamos colocando a matéria em primeiro plano. E esquecendo que essa constituição ela deve ser Deus, Espírito e matéria. E com isso, o que nós estamos percebendo? O que nós estamos vivendo neste momento do nosso planeta Terra. E nós que estamos com esse norte da consciência da nossa paternidade, da consciência da divindade, e em busca de algo que seja eterno, que são as verdades espirituais, muitas vezes nós acreditamos que estamos no lugar errado. Mas nós não estamos. Nós estamos no local certo, diante da família certa e das possibilidades corretas para o nosso aprendizado. O que nós não podemos esquecer é que quando a família ela vai ser constituída no mundo espiritual, antes de nós voltarmos, nós estamos cientes das bases que vão nortear essa caminhada. Nós temos os conceitos, as fragilidades, temos conhecimento dos reajustes necessários que nós vamos fazer diante daqueles aos quais serão os nossos pais, e temos também a consciência da família que nós iremos formar. No entanto, ao mergulharmos na carne, muitas coisas são esquecidas. E é natural, e é a misericórdia de Deus. Só que para isso nós temos uma bússola chamada o Evangelho. Então não é possível nós caminharmos bem diante desse contexto, reconhecendo que somos espíritos imortais, sabedores da lei de causa e efeito, querendo dar o pano de fundo da nossa vida apenas nas condições materiais. Este é o nosso grande equívoco. Em primeiro momento, reconhecermos essa paternidade e entregarmos as nossas vidas ao nosso Criador, reconhecendo que algumas circunstâncias e algumas situações nós ainda não podemos transformá-las e modificá-las, mas que outras tantas, quando nós mergulharmos aqui na nossa intimidade, as respostas estarão acessíveis. Mas para isso exige de cada um de nós uma coragem verdadeira, de sabermos que diante do nosso lar nós vamos ser incomodados e que nós vamos incomodar. E que existe também leis que regem a família. Dentre essas leis, a lei de cooperação. Dentro de uma família, eu preciso cooperar. Ora eu coopero e ora eu recebo a cooperação. A partir do momento que nós formos dando lugar a essas leis e fazendo com que elas caminhem de forma harmoniosa, nós vamos perceber que todo esse reflexo da nossa constituição e da nossa base familiar, ele vai chegar na sociedade. Porque qual é o local que nós somos chamados, primeiramente,
ao convívio de comunidade e coletividade na nossa família. Convivendo com os nossos pais, convivendo com os nossos irmãos, com todos aqueles que vieram antes de nós. E Deus, na sua infinita sabedoria, dentre todos os seres que Ele criou, a raça humana é a única que não sobrevive sem os cuidados por mais tempo na primeira infância. Abandonamos um bebê humano, ele não sobreviverá sem cuidados. Nós precisamos de cuidados por muito mais tempo do que outra espécie animal. E isso para quê? Para que nós já conseguimos assimilar e compreender essa lei de cooperação. E dentro desta lei de cooperação, existe também duas forças poderosas que norteiam ainda mais o contexto familiar e o nosso convívio. A primeira delas, a força do silêncio. Mas não aquele silêncio que ignora. O silêncio em prece. O silêncio em comunhão com a vontade de Deus. O silêncio que respeita. O silêncio que sabe que esse é o momento que eu preciso me calar, porque senão eu vou aumentar a situação constrangedora. E a outra força, a segunda força, a força da humildade. Essa humildade necessária para que nós possamos reconhecer que mesmo reencarnados num contexto familiar, onde nós nos sintamos maiores do que os nossos pais, porque às vezes nós nos sentimos, mas são eles que vieram antes de nós. E existe o mandamento divino que é honrar ao seu pai e à sua mãe. Por mais que eu tenha conhecimentos mais avançados, eu preciso ser humilde, que aqueles são os educadores que Deus escolheu. Que é através desses encontros, desses 2 encontros de almas, que eu estou aqui. Eles foram o portal para a minha entrada no mundo da matéria. Não importa quais foram as escolhas que eles fizeram, eu tenho que ser humilde e respeitar. E dentro desta humildade, sabermos reconhecer que os nossos credores, eles jamais irão admitir que nós somos superiores a eles. Então, nós precisamos domar o nosso ímpeto e nos colocarmos diante desta oportunidade como a oportunidade única de redenção. Se nós formos percebendo a grandiosidade que está dentro de um lar, nós vamos conseguir compreender que todo o reajuste que essa sociedade precisa sairá de dentro das nossas casas. Não existe possibilidade de termos profissionais na sociedade amorosos, éticos, com conceitos de moralidade, se o lar não propiciou isso. É dentro do lar que nós vamos conhecer esses conceitos, essas lições. Lições muitas vezes não verbalizadas, mas lições as quais nós sentimos, nós vivenciamos e nós presenciamos as ações. Mostrando para nós que é necessário sairmos
da teoria e praticarmos aquilo que é esperado de cada um de nós. No momento da revolução tecnológica e industrial, nós vamos conhecer a grande propagação do materialismo. E fica muito claro para a gente quando a gente traz como exemplo, no final do século XIX, para que nós pudéssemos ouvir uma música, era necessário que fosse contratado um músico. As famílias escolhiam as partituras, selecionavam as músicas, e aquelas músicas elas eram ouvidas na coletividade. Com esse avanço, hoje nós temos fone de ouvido e ouvimos as nossas músicas sozinhos. É importante que haja toda essa evolução. Mas é importante que nós começamos a reconhecer que esse mundo que está aqui, essa sociedade que nós estamos vivenciando, ela não nos conforta mais. Ela trouxe para nós uma condição de individualismo tão grande que nós temos que cada vez mais trabalharmos mais para nos mantermos, e natural que seja, porque nós estamos vivendo a grande maioria no individualismo. Aquilo que era compartilhado, lares, onde era dividido as despesas, hoje a maioria é de uma pessoa só. Então nós estamos vivendo nessa ansiedade de sobrevivência que não nos satisfaz. Não é o que nós desejamos. Porque se fosse o que nós realmente estamos desejando, nós não estaríamos tão angustiados e ansiosos como nós estamos. Nós estaríamos tranquilos com essa condição. Então é necessário desconstruir e reconstruir novamente. E como nós vamos reconstruir novamente? A maioria das vezes nós dizemos assim: virá uma geração que salvará, né? A geração cristal. Gente, nós não podemos esquecer que as reencarnações, as encarnações, elas são solidárias umas às outras. E o que eu quero dizer com essa solidariedade? Não virá uma geração que vai salvar o que nós estamos esperando que seja salvo, se nós não agirmos. É papel meu e de cada um de nós que estamos aqui reverter essa situação. É papel do pai que educa, do avô que educa, da mãe, da tia, da avó, de todo educador. Transformar essa sociedade através de uma família harmoniosa. E nós, nessa ansiedade de que alguém virá e fará por nós, estamos deixando a desejar. Ainda há pouco eu disse que o bebê, se ele não é alimentado, se ele não é cuidado, ele morre. Se nós não nos prepararmos para transformar essa geração futura que virá, ela será massacrada pelas nossas ideias, pelos nossos conceitos equivocados, pelos nossos estímulos errôneos. Nós precisamos construir desde já. Somos todos trabalhadores da última hora. Todos. Quando nós lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a doce ilusão de acreditar que esse trabalhador de última hora
é só aquele que está engajado na doutrina espírita. Engajado, o que eu digo, é atuante, trabalhando dentro de uma casa espírita ou dentro de um outro local. Não. Trabalhadores de última hora somos todos nós, reencarnados neste planeta, nesse momento. Nós não precisamos trabalhar para sobreviver? Eu não disse ainda há pouco que as bases morais, elas são implantadas em cada um de nós, lá no nosso lar? Então não adianta nós fazermos essa negligência dentro do nosso lar, acreditando que o professor, que a vida irá ensinar. Porque muitas vezes nós temos esse conceito. A vida vai mostrar para ele o que eu não estou conseguindo mostrar. Gente, nós precisamos assumir que nós temos condições de sermos melhores. Porque nós temos. Nós estamos vivendo o nosso melhor momento enquanto espíritos. Ainda estamos errando. E vamos errar por tantos outros momentos. Mas nós estamos diante das oportunidades de fazermos a diferença agora. Tem uma lição no livro Pão Nosso, que é a lição 117, o tema é Em Família. Aprendam primeiro a exercer piedade para com sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Paulo, 1 Timóteo. A luta em família é problema fundamental da redenção no homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Como que nós teremos um bom presidente, um bom profissional da área de saúde, um bom qualquer outro profissional, se nós não ensinamos ele a servir, a ser solidário dentro de um conceito familiar, com 5 ou 10 pessoas? Nós precisamos trazer essa lição para a nossa vida prática, para a nossa realidade. E deixarmos de culpar os muros lá fora, as pessoas lá fora. Todo esse processo vivenciado foi provocado por mim. Foi provocado por cada um de nós que estamos aqui hoje. Ou nós duvidamos da sabedoria divina? Eu tenho certeza que não. Porque se nós duvidássemos, nós não estaríamos hoje aqui. E ele prossegue. Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são 2 títulos que se não coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora, sem coragem que atinge os enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que lhes agregam ao círculo pessoal, por meio dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhes as infinitas possibilidades
de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhantes esforços representa realização essencial. Ou seja, mostrando mais para nós que essa possibilidade de reencarnação, onde nós já aprendemos que elas são solidárias umas com as outras, naqueles momentos que nós nos sentimos sozinhos dentro de um contexto familiar, ficou claro para nós que é porque são espíritos que nós ferimos e que nós precisamos estar ali naquele convívio para que haja o reajuste. E se nós soubermos aproveitar essa lição, nós vamos conseguir viver de forma mais harmoniosa, de forma mais feliz, compreendendo que somente o amor, ele é capaz de promover a redenção que nós tanto esperamos. Não há possibilidade de entrarmos nesse mundo de regeneração que nós tanto estamos almejando se nós não fizermos a lição de casa direitinho. Não dá mais tempo de nós colocarmos debaixo do tapete os nossos equívocos. Eles estão assim, ó, na nossa frente, para que nós tenhamos coragem de modificá-los, coragem em educar, fazermos o evangelho no lar e colocarmos ali a criança para participar. A gente sabe que a criança ela fica impaciente, que muitas vezes ela provoca, né, contrariedade naquele momento. E tem uma passagem do Chico, que um pai foi conversar com ele e falou que durante o evangelho no lar, na hora de começar o evangelho no lar, os filhos queriam comer biscoito e saíam da mesa para ir pegar biscoito. E o Chico sugeriu que eles levassem o pote de biscoito para a mesa do evangelho. E muitas vezes, qual é o nosso ato diante disso? Nós queremos medir força com a criança, fazer com que ela fique quieta a qualquer preço, sendo mais criança e mais impaciente do que ela própria. Termos essa sabedoria, né, de colocá-la ali, envolvê-la com aquela energia, ignorar alguns comentários que ela faz, nós vamos conseguir com mais êxito essa realização e essa transformação. E deixarmos de sermos negligentes com a religiosidade dos nossos filhos, das nossas crianças. Essa criança que estará lá na sociedade, ela só estará lá evangelizada com conceitos morais, com conceitos cristãos, se nós colocarmos isso desde a primeira infância. Eu tenho um amigo que uma vez ele me disse que a filha dele não viria, ela disse para ele que não viria na evangelização infantil, porque ela tinha um livre-arbítrio. E ele disse para ela que o livre-arbítrio dela estava aqui, ó, nas mãos dele, até que ela tivesse condição de fazer as próprias escolhas. É assim que Deus fez com cada um de nós. Durante muito tempo Ele segurou algumas possibilidades nossas de livre-arbítrio, por amor, para que nós não estivéssemos na beira do precipício. Então façamos esse papel que Deus espera de cada um de nós, e não tenhamos vergonha desse convívio familiar, de estreitarmos esses laços e de tratarmos o nosso familiar como se ele fosse visita,
Como que nós tratamos uma visita? Você dormiu bem? O que você quer para o café da manhã? Você gosta disso? Não é assim? A gente não quer receber bem uma visita? A gente pergunta para aqueles que moram conosco se ele dormiu bem? O que ele quer para o almoço? Não. O cotidiano vai embrulhando tudo. Mas nós precisamos reavaliar e reconquistarmos essa vida em família. Se não é possível mais contratarmos um músico, escolhemos uma música que todo mundo goste e ouçamos juntos. Assistimos um filme. Façamos uma tarde de descobrir o que o outro gosta, qual a cor preferida, fazermos um bolo, aproximarmos daqueles que nós fomos convidados a vivermos juntos. Enquanto nós estamos juntos. Somos espíritos eternos. Mas somos divididos, entre Deus, espírito e matéria. Por que será que nós estamos espíritos reencarnados na matéria? Para aprendermos a importância do abraço, do toque, do olhar, para aprendermos a sutileza de um gesto generoso, para aí sim irmos perdendo a forma, porque quanto mais evoluído o espírito é, menos forma ele vai ter. Mas a matéria que é importante para nós é essa aqui. A pele, a nossa roupa, ela não precisa ser tão importante. Mas a nossa pele, ela deve ser a matéria que nós devemos dar a importância necessária para moldarmos o nosso espírito e nos reaproximarmos cada vez mais do nosso Pai e merecermos uma casa feliz. E nós já conhecemos o planeta Terra. Por que não reformar ele? Por que almejarmos uma outra casa se nós temos uma presenteada para cada um de nós, para fazermos o nosso melhor? E falando dessa importância de convívio familiar, no livro Boa Nova, bem aqui no comecinho, o capítulo é Jesus, o precursor. Nesse capítulo, a gente tem uma narrativa do Humberto de Campos, que Maria, ela está conversando com sua prima, falando da preocupação dela com a educação do Cristo, de prepará-lo para o mundo, para as coisas do mundo, para as coisas da matéria, para o ganha-pão, que é a preocupação de todo pai, de toda mãe, de todo aquele que prepara alguém para o mundo, que é justo. O que não é justo é a gente preparar um ser só para isso. É aí o equívoco. E Maria, ela está conversando ali com a sua prima Isabel, e ela fala que ela está preocupada com Jesus, então ela vai até o templo, pede para um amigo, para que Jesus ele possa estudar no templo. E Jesus ele ouve essa conversa da sua mãe com a prima. E assim que a prima vai embora, ele conversa com a mãe e ele pergunta para ela: mãe, eu não tenho dado amostras da minha comunhão com Deus? Eu tenho falhado? E ela fala para ele que ela está simplesmente preocupada com a sua educação, que ela deseja que ele tenha uma profissão, que ele tenha algo a qual se apoiar. Então Jesus ele sai, ele vai conversar com José e pede para ele
e ensiná-lo o ofício de carpintaria. E ali dentro da sua própria casa, ele aprende a sua profissão, mostrando-nos que esse convívio familiar, ele é importante e ele foi vivenciado pelo Cristo. O Cristo planetário. Aquele que preparou este planeta para nos acolher. Ele teve a preocupação de nos mostrar o honrar ao nosso pai e à nossa mãe e a sabedoria desse convívio. Que nós saibamos compreender o que ele espera de cada um de nós. Que assim seja. Então nós vamos assim, mais uma vez, comungando com as energias que a espiritualidade aqui coloca, que elas possam penetrar o nosso mundo íntimo. E nós vamos assim, agradecendo a esse Pai de amor e de misericórdia, que nos dá a possibilidade de raciocínio, que nos dá a possibilidade de amar, de sermos amados, de estarmos mergulhados num mundo que nos provoca, mas que nos provoca para que nós possamos ir mais além. E assim, Mestre Jesus, nesse instante em comunhão contigo e com todos os mensageiros que estão nesta casa, com os nossos mentores individuais, nós vamos entrelaçando os nossos corações, imaginando que nós, neste momento, somos luzes. Nós vamos formando um grande elo de amor e de esperança. Em primeiro lugar, expandindo essas energias a este planeta, direcionando a todos os continentes esta luz, a todos os países, a todos os governantes, compreendendo que somos todos irmãos e que o erro de um compromete todos. Nós vamos vibrando por todos os hospitais, por todas as casas de recuperação à saúde mental. Vamos vibrando por todos os nossos irmãos desencarnados que permeiam o nosso globo, muitos desejosos de uma oportunidade de reencarnar e outros tantos desejando o nosso fracasso. A esses, o nosso profundo amor, reconhecendo que outro dia essas escolhas eram as nossas. Nós vamos vibrando por todos os nossos irmãos que de forma equivocada voltaram ao mundo dos espíritos. Que o amor de Maria envolva todos eles. Em especial esta noite, Mestre, nós vamos vibrando por todos os lares, por cada pai, por cada mãe, por cada avô, cada avó, não importa a composição deste lar. Nós vamos direcionando a eles essas energias de coragem e de fé e dizendo que é possível.
Nós vamos vibrando agora pelos nossos lares, permitindo que essa luz invada cada cantinho do nosso lar, todos os seres que nós amamos. E nós vamos assim vibrando por nós próprios, rogando a nossa saúde física, mental e espiritual. Rogando que nesse instante nós estejamos em condições de recebermos as energias da espiritualidade. E assim, nós vamos convidando os nossos amigos da Câmara de Passe. Neste momento, vamos respirando mais uma vez, serenamente, permitindo que essa melodia possa acalmar o nosso ser. Sentindo que nesse instante, essas energias são direcionadas e elas vão assim massageando as nossas cabeças, percorrendo os nossos ombros, os nossos braços, iluminando as nossas mãos. Elas percorrem todo o nosso tronco, massageando os nossos órgãos, expandindo-se pelas nossas pernas, iluminando os nossos pés, provocando assim um reabastecimento das nossas forças, colocando-nos em condições de luta, de caminhada. Senhor da vida, que essa luta seja sempre com as nossas mãos entrelaçadas à sua. Que o seu Filho, o nosso Mestre Jesus, esteja sempre a iluminar o nosso caminhar. E assim, nós dizemos muito obrigado por todas essas bênçãos. Graças a Deus. Nós desejamos uma ótima semana a todos, um excelente retorno aos seus lares e que o amor de Deus permaneça nos nossos corações.